Bendizemos o Teu nome, Senhor Jesus. Te damos glórias nessa manhã. Ó Pai, obrigado por ter enviado a nós aquilo que lhe era de mais precioso para morrer, para pagar o preço do pecado de pecadores indignos, como cada um aqui nesta sala, nessa manhã. Mas nós damos glória a Cristo pela graça que foi revelada. Nós damos glória a Cristo por tamanha misericórdia. Nós damos glória a Cristo porque Ele é o autor e o consumador da nossa fé. Damos glórias a Cristo porque Ele é o novo e vivo caminho. Ele tem poder para nos salvar. Glória ao nome do Senhor Jesus. Como já temos orado aqui, Senhor, que o Senhor tenha toda a preeminência, porque o Senhor pagou o preço para nos comprar para si. Povo exclusivamente seu. Então, Senhor Jesus, toma o lugar de preeminência nessa reunião. Toma o lugar de preeminência nesse local. Toma o lugar de preeminência nos nossos corações, para a honra e para a glória do Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pedi para os meus irmãos abrirem a carta aos Hebreus. Abram comigo a carta aos Hebreus. Nós temos extraído porções aqui dessa maravilhosa epístola e buscado colocar todo o nosso foco naquele que é o personagem principal e central dessa epístola, na verdade, de toda a Escritura Sagrada, o Senhor Jesus. Então, que Ele possa ser visto por nós nessa manhã, tocado por nós nessa manhã, que essa faculdade tão preciosa que é a fé possa nos ajudar com mais força, com mais firmeza para a glória do Senhor nessa manhã, glorificarmos o nome dEle. Capítulo 1 de Hebreus, ainda que nós vamos para o capítulo 11 em seguida, mas diz assim: havendo Deus antigamente falado, muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem também fez o mundo. O verso 3. O qual, sendo o esplendor da sua glória, a expressa imagem da sua pessoa, numa outra versão, a expressa imagem do seu ser. Agora nós vamos para o capítulo 11. Capítulo 11 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Nós conhecemos, irmãos, o capítulo 11 de Hebreus, e nós estamos aqui diante da galeria dos heróis da fé. Homens e mulheres que no passado venceram por sua dedicação ao falar de Deus. Homens e mulheres que venceram, como veremos daqui a pouco, pela fé. Se os irmãos verem comigo, aqui no versículo 2 diz que foi por ela, né? Pela fé que os antigos venceram. Então, o que é esta fé? Quando nós lemos lá o capítulo 1, versículo 3, diz que Cristo é a expressa imagem do ser de Deus. Então, quando você lê aqui na sua Bíblia, o versículo 1 diz que a fé é a certeza, ou numa outra versão, a fé é o firme fundamento. Essa expressão está falando a respeito de uma pessoa. Certeza, firme fundamento, expressão exata do ser de Deus. Em outras palavras, isso quer dizer para nós que está falando daquilo que tem existência. Então, fé não é algo que eu posso produzir com a minha alma. Fé é crer em uma pessoa. Quando diz que Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do ser, da pessoa de Deus, está dizendo que Cristo é a expressão e a qualidade da substância de Deus. Então, ou seja, a fé é um ser, a fé é uma pessoa, a fé é a qualidade da substância de Cristo. Então, quando nós olhamos aqui, a partir do versículo 3, a
partir do versículo 4, diz que pela fé Abel ofereceu. Então os irmãos entendem que Abel, ele via uma pessoa que haveria de vir? Ele via com os olhos da fé aquilo que estava diante dele? Não só isso. Verso 5, pela fé Enoque foi trasladado. 7, pela fé Noé, divinamente avisado. Pela fé Abraão sendo chamado, verso 8. Pela fé, verso 11, também a mesma Sara. E verso 13, diz que todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas. O verso 17 diz que pela fé ofereceu Abraão a Isaque. Verso 20, pela fé Isaque abençoou a Jacó. 21, pela fé Jacó. 22, pela fé José. 23, pela fé Moisés. 31, pela fé Raabe. 32, quem mais direi? O escritor agora está dizendo assim, eu não tenho mais tempo para falar de tantos homens que morreram porque eles contemplavam algo que viria. Ou melhor dizendo, eu não tenho mais tempo para dizer que esses morreram contemplando alguém que viria. Veja, irmãos, ele cita, né? Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi. Não dá tempo. Foram muitos homens e mulheres que venceram com os olhos da fé. Agora veja comigo o verso 33. Diz, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Verso 33, os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, fecharam as bocas dos leões. Olha o verso 39, todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram, no entanto, as promessas. Então aqui nós vemos, irmãos, que todos esses, homens e mulheres de Deus, foram salvos por causa da fé. Mas a salvação deles era pelo alguém que era prometido. Era alguém prometido. Irmãos, nós sabemos que não há outro nome pelo qual importa que nós sejamos salvos. Somente pelo nome de Jesus. Nós sabemos que foi Ele que abriu um novo e um vivo caminho pelo véu, isto é, pela sua carne. Nós sabemos que o Senhor Jesus, Ele não é só a verdade e a vida, nós sabemos que Ele é o caminho para Deus. Sabemos que Ele é o autor da nossa salvação, Ele tem o poder para salvar. Agora, na leitura, nós vimos ali Abel, Enoque, Noé, nós vimos ali Abraão, nós vimos Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, nós vimos Moisés. Então, como estes, se Jesus é o único caminho, se Jesus é a única porta de acesso a Deus, como eles foram salvos? Não sei se os irmãos já pararam para considerar a respeito disso. Como esses irmãos e irmãs do passado, eu vou colocar dessa maneira, porque se eles foram salvos, eles são nossos irmãos, já partiram. Porque o que pode acontecer muitas vezes é nós acharmos que há um tipo de salvação no Antigo Testamento e um tipo de salvação no Novo Testamento. Poderíamos muitas vezes até ir um pouco além. Nossa, coitado deles, né? Eles não tiveram Cristo, nós temos Cristo. Nós podemos até olhar para tudo isso e falar, mas eles faziam sacrifícios. Eles davam as suas ofertas. Mas nós sabemos que não é por meio de ofertas e sacrifícios de bezerro e de bodes que nós podemos ser salvos. Nós sabemos que não é. Mas eles foram obedientes aos mandamentos, muitos deles. Eles observaram, eles cumpriram a lei. Mas por obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Nos diz a palavra do Senhor. Mas então, será que há um segundo tipo de salvação? Como esses homens, então, que nós acabamos de ler, descritos aqui, como eles foram salvos? Cristo ainda não havia vindo, não havia se revelado, o Messias ainda não tinha vindo. A plenitude dos tempos ainda não havia chegado, a plenitude dos gentios ainda não tinha vindo, nascido de mulher, nascido sob a lei. O versículo 13 que nós vimos, você ainda pode confirmar que todos eles morreram na fé sem ter obtido as promessas. Não foi, irmãos? O versículo 39 que nós lemos, todos estes obtiveram bom testemunho por sua fé, mas não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Então não seria um grande paradoxo nós termos aqui no capítulo 11 os grandes homens de Deus do passado, heróis da fé,
que foram salvos, estão aqui descritos pelo escritor de Hebreus, mas não terem sido salvos através da única pessoa que é possível, que é Cristo? Eles venceram no passado. Eles venceram. E eles foram salvos. E nós vamos ver que foram salvos no mesmo contexto como nós fomos salvos. Porque não há outro tipo de salvação. Não são duas maneiras de salvação. A salvação do Senhor, como diz o próprio Hebreus, no capítulo 2, é uma tão grande salvação. A obra perfeita e completa de Cristo na cruz do Calvário. Isto não é, irmãos, absolutamente, não são dois tipos de salvação. Irmãos, vamos observar isso com grande temor e tremor, porque isso muitas vezes pode roubar a nossa devoção e achar que é outro meio, então, de se salvar. Absolutamente. Quando nós olhamos para esses heróis, e aí eu creio que vai começar a fazer sentido para nós, começamos ali, por exemplo, com Abel, nós vimos que a vida desse homem de Deus ilustra a obtenção da justiça pela fé. Ele foi um testemunho de Deus. Então o que nós temos aqui? Alguns ensinos através da vida desse homem. O seu irmão que o matou, Caim, como ele buscou a salvação? Foi através das obras, de maneira terrena, do seu próprio jeito, de maneira orgulhosa, de maneira presunçosa. Mas Abel, ele mostra que a entrada na vida de fé depende do derramamento de sangue. É isso que ele mostra para nós. E é por isso que o autor aos Hebreus não o tirou daqui. Então, nós concluímos com isso que a satisfação de Deus quanto ao sangue derramado foi satisfeita. Por isso que o sacrifício de Abel ainda fala, nós vimos, isso está no verso 4. Ele não teve um testemunho silencioso. Deus aceitou a sua oferta porque havia derramamento de sangue. Porque sem derramamento de sangue, diz Hebreus no capítulo 9, não há remissão de pecados. E na verdade, irmãos, nós podemos dizer que ele aprendeu isso com os seus pais. Podemos falar isso com muita segurança. Seu pai tinha falhado, Adão havia falhado. E Deus, naquele exato momento, poderíamos nós não estarmos aqui, mas ele poderia ter dizimado toda a raça humana. E ele não seria menos Deus se ele fizesse isso. Deus continuaria grande, supremo, excelso, sublime, soberano, da mesma maneira se ele tivesse exterminado toda a raça humana. Mas o que ele fez? O Senhor Deus instituiu a graça e mostrou que a sua misericórdia alcançou aquele pecador. Ele mostrou isso para nós. Então o que ele fez? Deus revestiu aquele homem, Adão e sua esposa, Eva. Um animal foi morto para que aquele sacrifício acontecesse. Um animal inocente, o sangue foi derramado. O animal foi sacrificado. Podemos dizer que o sangue do Cordeiro Santo de Deus, que foi sacrificado antes dos tempos eternos, foi válido. Então, eles puderam gozar da misericórdia e da graça de Deus. Pecadores como nós. Irmãos, não há outro tipo de salvação. Não há outro meio. E Abel aprendeu isso. Abel aprendeu que a salvação era pelo Cristo da promessa. Nós vimos também Enoque. E Enoque fala da vida de devoção, vida de comunhão, vida de intimidade com Deus. Ele mostra para nós que pela fé nós devemos perseverar no relacionamento com o Senhor até o último dia das nossas vidas. Ou será que não é isso que nós estamos fazendo aqui? Adorando o único Deus que é digno. Adorando o autor e o consumador da nossa fé. Ah, e Noé, irmãos. Noé é divinamente avisado, diz Hebreus. Isso significa que teve uma iniciativa de Deus também. Ele foi divinamente avisado. Deus notificou aquele homem. E Gênesis no capítulo 6 diz que Noé achou graça diante de Deus. E eles entraram na arca então, e todos os detalhes ali apontam para a pessoa, para a vida, natureza humana. Cristo é a porta, aponta para as gloriosas perfeições do Senhor Jesus. E ele aparelhou uma arca para a salvação da sua família. Presta atenção nisso. Porque nós não somos mais estrangeiros e nem forasteiros.
nós somos concidadãos dos santos e somos membros da família de Deus. Cristo também aparelhou para nós uma arca. E estamos aqui, irmãos, navegando até um dia em que o Senhor irá voltar. O verso 13 diz que todos estes morreram na fé. Eu vou ler agora a segunda parte. Porque a primeira parte diz sem terem obtido as promessas. Mas eles viram as promessas de longe. Está vendo, irmãos? Então eles olhavam o que havia de acontecer. Eles estavam saudando aquelas promessas, confessando que eram estrangeiros, peregrinos sobre a terra. Em outras palavras, eles olhavam para o futuro e sabia que o Redentor viria um dia. Ele sabia disso. Eles sabiam disso. Paulo, quando escreve aos Romanos, capítulo 1, diz que Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Veja, ele não disse o Evangelho de Cristo. Porque o segundo versículo do capítulo 1 lá de Romanos vai fazer sentido para nós. Ele diz que o qual foi por Deus, ou seja, o Evangelho de Deus foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Então eles creram no Evangelho de Deus. Eles creram que haveriam boas novas para ocorrer. Eles creram naquilo que haveria de vir. Eles creram pela fé no Messias prometido. Porque a fé é a certeza, a fé é a convicção da exata pessoa do ser de Deus. E Abraão, irmãos, por isso que Abraão, sendo chamado, ele obedeceu. Querido apóstolo João vai nos dizer que ele alegrou-se. Jesus disse, Abraão, quando viu o meu dia, ele se alegrou. Ele olhou lá na frente e viu o Messias, e viu Cristo. Então ele se alegrou, ele ficou feliz. E realmente, irmãos, porque Gênesis 15, lá atrás, diz que creu Abraão no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça, porque ele creu no Messias que haveria de vir. Na verdade, Romanos capítulo 3, Romanos capítulo 4, Romanos capítulo 5, todas essas passagens vai dizer para nós que a salvação é somente pela graça de Deus, é somente pela fé de Deus. E Romanos 4 diz que Abraão não foi justificado pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém pode ser justificado. Nós somos justificados pelo sangue de Cristo, pelo Messias prometido, pela fé, pela graça. Não há outro tipo de salvação, somente em Cristo. É na salvação do Messias que foi prometido. Aleluia, irmãos. Aleluia. O verso 26 está dizendo que considerou, aqui está se referindo a Moisés, ele considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque ele contemplava, ele olhava para frente, ele via então o seu galardão, ele via o Messias, ele via Cristo. E a diferença, amados, entre a promessa e o cumprimento, ou seja, os profetas do Antigo Testamento frequentemente falavam do Messias, né? Falavam desse Salvador que haveria de vir. Então, qual é a diferença da promessa e do cumprimento? É porque, para eles, a promessa era o esperar, o aguardar ansiosamente, o cumprimento das promessas. Era aguardar, era esperar o Redentor que havia de vir. Eles olhavam para frente e viam a redenção que iria chegar, porque tudo que acontecia ali apontava para o Calvário. Então eles foram alcançados pelo sacrifício de Cristo, que ocorreu na cruz, né? Digamos assim, que validou a fé deles, aquele sacrifício que haveria de acontecer, e eles foram fiéis àquela visão que eles tiveram. Então aquilo lhes foi imputado para a justiça. Eles foram justificados pela fé em Cristo, pela fé no Messias, revelado na vida, na pessoa e na obra de Jesus. Então a salvação é basicamente igual, ontem e hoje. A salvação é pelo Cristo prometido, que derramou o seu sangue. Só que a diferença é que nós olhamos para trás. Nós olhamos para a obra que foi executada pelo nosso Salvador. Nós olhamos para aquela obra do Calvário que não foi em vão. Não foi em vão, porque você está aqui nessa manhã. Você foi trazido, cativado, seu coração foi constrangido, apertado, abraçado pelo amor de Deus. Então nós olhamos para aquele fato ocorrido 2000 anos atrás.
Porque nós também sabemos, assim como eles, que só há um mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. Louvado seja o nome do Senhor, porque o sangue desse homem foi derramado. E foi válido, foi perfeito, aplacou a justiça de Deus. Desde que Cristo morreu, nenhum animal mais foi sacrificado, irmãos. Nós podemos olhar para o contexto hoje de Israel. Sacrifício perfeito. Nós olhamos para o Messias, que é Jesus e que já veio, que no rolo do livro estava escrito a seu respeito, todas as profecias jogavam para ele. Agora vocês viram o verso 40? Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. Está vendo? Por haver Deus provido coisa maior, superior para nós, a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós, por causa da revelação de Cristo. E nós podemos ter a compreensão muito mais profunda de todos os detalhes da obra redentora de Cristo na cruz. Por causa do Senhor. Por causa do nosso Deus. O nosso Deus que se fez carne. A expressão exata do ser de Deus. Portanto, irmãos, ainda que a salvação pudesse se manifestar de maneiras e formas diferentes, no Antigo e no Novo Testamento, ela tem a mesma base. A salvação é pelo Cristo da promessa. Para nós, ainda há. Para nós, ainda há um aspecto que vai se cumprir. Nós olhamos para frente agora. Nós também olhamos para frente agora. E nós também olhamos para o alto agora, porque 1 Coríntios 11 vai dizer que todas as vezes que você comer este pão, todas as vezes que você beber este cálice, você está anunciando a morte do Senhor até que Ele... Entende, irmãos? Então nós também olhamos para frente. Porque nós também estamos anunciando a morte dele. Mas nós também olhamos para o alto. Até que um dia ele virá rompendo as nuvens com grande poder e com grande glória. Louvado seja o nome do Senhor pelas suas promessas que não falham. O verso 28 diz que pela fé ali Moisés, ele celebrou a Páscoa e celebrou o derramamento do sangue. Veja, irmãos, o que era aquilo então? Para nós aponta para esse momento. Aquilo, aquela sombra, aquele tipo, aponta para o que nós estamos vivenciando hoje. Hoje, o povo de Deus, membros da família de Deus, celebram a morte do Senhor com pão e com vinho, até que Ele volte. Então, quem comer a minha carne e quem beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. A minha carne é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer da minha carne e beber do meu sangue, permanece em mim. Amados, não são duas bases para a salvação. O sacrifício, o sangue derramado, a remissão dos pecados, a justiça de Deus plenamente satisfeita. Pela graça, pela misericórdia que se cumpriram com a vida, com a pessoa, com a obra do nosso Senhor, querido Senhor Jesus Cristo. Foi pela fé na redenção, naquele que é a expressa imagem no ser do ser de Deus. A salvação por Cristo da promessa. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Que o teu coração possa ser constrangido com esse Deus eterno. Que o seu coração possa ser tomado. Tire nesta manhã, em nome do Senhor Jesus, todas as coisas, as barreiras que têm te impedido de você entrar no lugar mais excelente. Mas também, irmãos, não se aproxime dessa mesa se você não tem essa certeza. Não se aproxime dessa mesa. Porque, por um lado, ela é mesa de bênção, mas por outro lado, há também um cálice de ira. Então, cuidado com as coisas de Deus, porque nós estamos e somos testemunhas dele, até o dia que ele virá, rompendo as nuvens com grande poder e com grande glória. Louvado seja o nome do Senhor.